Não invista no tesouro pré-fixado antes de assistir esse vídeo. Porque eu sei, a taxa está muito alta, está lá perto de 14% ao ano. E aí o espaço que antes era ocupado pelo Tesouro IPCA+, quando ele chegou a pagar IPCA mais 8%, ou então pelo Tesouro Selic, que oferece a rentabilidade da taxa Selic, que está acima de 14% ao ano, agora pode ser ocupado pelo Tesouro Pré-fixado 2032, por exemplo, que ppode dobrar o patrimônio do investidor. Isso fazendo simulações do próprio site do Tesouro Direto. E aí muitos perguntam, será que essa aqui é a oportunidade do momento? Se de um lado o Tesouro IPCA+ é bom para te proteger da inflação, e de outro, o Tesouro Selic é bom porque ele tem menos volatilidade, é uma linha reta para cima e rende mais com a Selic mais alta. O pré-fixado performa bem quando um detalhe acontece na economia, quando um cenário específico acontece nela. Só que é uma faca de dois gumes. Se esse cenário não se concretiza e se é um cenário pior, ele pode não performar também assim, pode até ser uma má escolha frente às outras opções. Sabendo disso, muitos se perguntam, será que é hora de comprar pré-fixado para ficar rico de verdade, dobrar o patrimônio rápido? E mais, quais são esses riscos escondidos que poucos veem ou poucos percebem antes de investir nesse título? E o que você pode fazer na sua carteira de investimentos agora para se aproveitar desse momento em que a gente tem várias oportunidades? Bom, é isso que o Kevin, planejador líder de time aqui do clube, vai te responder nos próximos minutos. Então presta muita atenção no que ele vai te falar. Já deixa o dedo no like, deixa teu comentário aqui dizendo se você está comprando ou não pré-fixado. Bom, vou começar aqui colocando todo mundo na mesma página. Para você entender o que está acontecendo com o pré-fixado, primeiro a gente precisa entender como funcionam os títulos do Tesouro Direto. Eu já falei aqui várias vezes no canal, mas basicamente quando você investe neles, está emprestando dinheiro para o governo em troca de uma rentabilidade. Dentro das opções a gente tem o Tesouro Selic, que rende junto com a taxa Selic, o Tesouro IPCA, que paga a inflação mais uma taxa fixa, e por fim o Tesouro Pré-fixado, que como o próprio nome diz, tem uma taxa de rendimento que é definida no momento da compra e que não muda até o vencimento. É exatamente essa característica de travar a taxa que faz do prefixado uma oportunidade tão atraente quando as taxas estão altas como agora. Mas por que elas estão tão altas? Basicamente, o mercado estava pessimista com o cenário financeiro brasileiro. Isso inclui algumas preocupações com as contas públicas, a inflação e a própria taxa de juros. Quando tem muita incerteza, os investidores pedem um prêmio maior para emprestar dinheiro para o governo. E esse prêmio se reflete em taxas mais altas nos títulos, especialmente nos prefixados. Além disso, os prefixados também têm uma certa conexão a momentos que a Selic está alta, mas a inflação não acompanha. E o que tende a acontecer também na média é que essas taxas subam muito e a bolsa de valores caia. É a busca por segurança. Não é à toa que enquanto as taxas do Tesouro Direto, especialmente as do Tesouro Prefixado, que é o que nos interessa aqui, estavam subindo de 2024 para cá, chegando a bater mais de 15% ali no final de 24, o Ibovespa e o IFIX, que são os dois principais indicadores de renda variável que a gente tem, estavam despencando. O Ibovespa até chegou a ter uma recuperação no meio do ano, mas depois caiu firme até o começo de 25. Enquanto o IFIX foi caindo aos poucos até acontecer o que aconteceu ali por dezembro do ano passado. E o pior de tudo é que esse cenário não é só no Brasil. Nesse contexto de agora, o mercado americano também está passando por uma série de problemas. A posse do Trump por lá encheu o mercado de incertezas fiscais, em especial por conta do tarifaço que tem feito a economia dos Estados Unidos desacelerar. Então o que a gente vê acontecer depois desses fatores todos são as pessoas com medo dessas quedas na bolsa brasileira, pessoas desacreditadas também na parte dolarizada na carteira, já que ali em abril a gente viu a bolsa despencar mais de 20% de um dia para o outro. E aí elas veem uma taxa fixa do pré-fixado de mais de 13%, até pouco tempo atrás mais de 14%, querem se atirar. Só que tem um grande e se que o investidor deve considerar antes de trocar tudo por uma taxa como essa. Bom, o que eu te disse até agora é que o mercado mexe com essa taxa, só que na verdade é que o investidor tende a simplificar demais essa afirmação. É verdade que momentos desafiadores da economia tendem a tornar os títulos do Tesouro mais atrativos porque o mercado está com medo e a renda variável fica em baixa. Essa é a tendência. Só que não é um mais um. E a prova é exatamente o que a gente está vivendo hoje. Ano passado é indiscutível, a coisa ficou feia e as taxas subiram. Só que agora a Selic continua em alta, inclusive com altas recentes. Assim como o IPCA, que cresceu consideravelmente nos últimos 12 meses. E é aí que vem a virada. Porque mesmo com esses fatores, a bolsa e o IFIX continuam subindo. Enquanto as taxas do prefixado caíram de mais de 15% para 13 e alguma coisa em 90 dias. E o mesmo aconteceu com o IPCA+. Tá percebendo aonde que eu tô chegando aqui? Enquanto no ano passado a gente via IPCA subindo, Selic subindo, taxas do Tesouro Direto subindo, o Ibov e o IFIX estavam caindo. Só que agora a situação está se descorrelacionando. Selic e inflação continuam alta, só que agora Ibov e IFIX voltam a subir. Mas e aí na outra ponta as taxas do Tesouro Direto estão caindo. E aqui eu falo do IPCA+, e dos prefixados. E por que isso é motivo para você tomar cuidado antes de comprar o Tesouro Prefixado a uma taxa mais alta como que a gente ainda vê
ver hoje. E mais ainda, será que é justamente porque as taxas estão caindo que você deveria travar o teu patrimônio em um prefixado a 13%, por exemplo? Vamos lá, uma coisa de cada vez. Primeiro a gente vai falar de Selic, depois a gente vai falar de marcação a mercado no prefixado e por fim a gente toca um pouquinho em IPCA. Começando com a Selic, que é um ponto-chave aqui, beleza, as taxas estão descorrelacionadas, a Selic está subindo, mas o Tesouro Prefixado está com taxas em queda. Acontece que existe sim uma correlação do que está acontecendo agora com a Selic. Só que ao contrário do pensamento simplista, não é para a Selic efetiva que a gente tinha que estar olhando nesse caso, mas sim para a expectativa de juros futuros. Porque enquanto no começo de 25 a expectativa é que os juros se comportassem exatamente como a linha azul desse gráfico que eu estou te mostrando agora, em maio agora a linha já começou a se comportar como a de vermelho. A taxa está caindo pura e simplesmente porque o mercado espera que a Selic caia. E é por isso também que o prêmio de risco muda. E aí pode passar a valer mais a pena arriscar na bolsa. Pensa assim, a Selic é o termômetro na tua janela. Ela mostra que hoje está 13 graus aqui no Rio Grande do Sul, que é a temperatura exata agora. A curva de juros futuro é a previsão do tempo do teu celular. Ela indica que dentro de 2 dias é esperado uma frente fria de 8 graus e na semana seguinte volta a esquentar para 30. Ou seja, descreve todo o caminho das temperaturas que vem pela frente. E aí eu te pergunto, sabendo disso, tu prepara a tua rotina e o teu guarda-roupa com base na temperatura do termômetro ou com base na temperatura da previsão dos próximos dias? E esse é o ponto. As pessoas esperam que os juros caiam. Isso significa que está na hora de comprar prefixado agora para lucrar com a marcação a mercado? Está na hora de cair fora? O que dá para fazer nesse cenário? E é disso que eu vou falar até o final do vídeo. Até porque é exatamente isso que eu observo com base nos clientes do time que eu lidero. Pessoas que veem cenários muito complexos como esses e acham que o que a gente precisa fazer é agir rápido porque a taxa vai baixar. Ou então comprar muito porque é a última oportunidade. Só que na verdade é que quem investe para o longo prazo, num modelo sofisticado e começou lá em 2015, por exemplo, no meio da crise do governo Dilma, tendo passado por Covid, por essa alta mais recente dos juros, ainda assim viu a carteira bater o Ibovespa e passar muito à frente do CDI, que está diretamente relacionado com a Selic. Ou seja, mais importante do que surfar na onda do mercado é saber o que fazer com base numa estratégia que te traz calma, porque eu sei que é justamente isso que tu procura, clareza e tranquilidade para investir, né? E se tu concorda com isso, eu tenho um convite para te fazer. Na próxima semana tu vai destinar 1 hora da tua agenda para conversar no 1 a 1 com um planejador financeiro que está bem preparado para tirar tuas dúvidas de renda fixa e outras também que tu possa vir a ter, de forma 100% gratuita. E aí junto com ele vocês montam um plano de investimento sob medida para tua realidade. Esse planejador hoje é parte de uma equipe que gere e aconselha mais de 4 bilhões de reais em patrimônio. Então ele vai saber te ajudar. Se ao final dessa sessão fizer sentido, você pode se tornar nosso cliente. Senão você vai ter tirado proveito de uma oportunidade que bem poucas pessoas têm acesso porque a gente não tem como atender todo mundo. Então para concorrer a uma dessas vagas, aponta a câmera do teu celular pro QR Code que tô colocando na tela agora ou clica no link da descrição. Se tu for um dos selecionados, a gente entra em contato contigo e agenda essa reunião, tá? Voltando aqui para renda fixa, eu prometi para ti que eu vou falar sobre a Selic e essa relação e a gente já matou esse ponto. E agora eu quero te mostrar os 2 riscos que tu corre com os prefixados quando a gente pensa em marcação a mercado e inflação, e uma coisa tem tudo a ver com a outra. Começando pela marcação. Vamos imaginar aqui que hoje tu compre prefixado pensando que é a última oportunidade para conseguir essa taxa. Mas por algum motivo tu decide que quer vender antes, seja porque quer lucrar com a marcação a mercado ou porque tuas prioridades mudaram. E aí foi lá, comprou o prefixado 2032 e vendeu em 2027. Se a taxa se mantivesse por volta dos 13%, tu conseguiria lucrar líquido de imposto de renda R$24 mil, além dos 100 mil que tu colocou lá. Por curto prazo, até que tá ok. Só que tu já entendeu que só dá para segurar e garantir essa taxa se você segurar ele até o vencimento. O que significa que se essa taxa voltar a subir em 2027 por qualquer motivo, a tendência é que tu venda o título por um preço até menor do que tu pagou, podendo te fazer perder dinheiro lá na frente. Por outro lado, é verdade que se essa taxa cair bastante até lá, o preço tende a subir, tu pode vender por um preço bem maior do que seria esperado. Só que eu preciso te alertar 3 pontos antes de tu decidir fazer isso. Primeiro, se tu quer resultado de curto prazo, faz muito mais sentido tu comprar o título com vencimento mais curto. Assim tu fica menos suscetível à oscilação, vai demorar menos para colher o resultado. Além disso, tu vai ter uma previsibilidade mais clara do resultado na ponta final. E se tu quer colocar teu dinheiro num título de renda fixa esperando que ele te traga rendimento de renda variável, precisa estar disposto a correr riscos parecidos com os da bolsa. Pô, Kevin, mas 2 ou 3 anos as taxas do prefixado não vão subir tanto assim de novo. Será que não? Talvez quem comprou o prefixado ali em 2021, uma taxa bem alta para a época, que era 12%, tenha pensado mesmo. O que aconteceu em seguida? No ano seguinte a taxa bateu 13%. E aí se alguém comprou a 13 esperando que não voltasse a subir, pouco mais de 2 anos depois de novo 15%. Simplesmente não tem como prever. E aí beleza, vamos imaginar que tu acerte em cheio. Ainda tem o terceiro ponto, também o risco que tu corre de acordo com o IPCA do período. Esses simuladores, como o do próprio Tesouro Direto, são ótimos para você ter uma certa noção do que vale ou não vale a pena comprar. Só que a verdade é que eles não levam em consideração o efeito da inflação no período. Bom, essa simulação que eu tô te mostrando considera o rendimento líquido de imposto de renda de um título com uma taxa de 13,88 pré-fixado.
com vencimento em 2032. Se alguém segura esse título até o vencimento, esperando que o patrimônio renda essa taxa até o período, vai ver o poder de compra cair até lá, o que significa que essa taxa não necessariamente vai refletir a realidade. Pensa comigo, 214 mil, que é o que a simulação entrega, há 7 anos atrás, que é o prazo de vencimento do título, seria o mesmo que ter 384 mil reais em mãos hoje. Ou seja, o efeito da inflação daqui 7 anos tende a fazer esses 214 mil da simulação valerem menos. E é por isso que tu precisa considerar a inflação nessa tua compra. E aí, na prática, os 13,88% da taxa travada no momento da compra, por 7 anos, com imposto de renda descontado, e uma inflação projetada ali na casa de 5,8%, significa que o teu retorno lá na ponta final vai ser pouco mais de 6%, e não os 13% como tu está esperando. E aí a coisa pode piorar se algum desses números muda. Porque se tu muda o tempo investido, o retorno real também muda. Se tu reduz a taxa prefixada, mas considera a inflação, o retorno também muda. O mesmo também vale para caso a taxa aumente e a inflação suba, já que as duas coisas podem estar correlacionadas, como a gente já viu acontecer. Ao mesmo tempo em que se tu mantém a taxa até o vencimento, mas se no período a inflação estiver mais alta, a rentabilidade também cai. Qual que é o meu ponto aqui? Só tô querendo te mostrar que as coisas não são tão simples assim. Não é tão difícil investir, mas também não é simples. E aí, te mostrando tudo isso, todas as variáveis que podem fazer a tua rentabilidade cair, tu pode me perguntar, isso significa que não vale a pena ter prefixado? E não é bem assim que a coisa funciona. Vale a pena ter um prefixado com uma boa taxa, desde que você saiba montar uma carteira bem estruturada. Eu não posso te dizer o que tu precisa fazer na tua carteira, porque nesse momento eu não tô olhando para ela. Não é assim que a gente trabalha. Mas eu posso te dizer o que nós fazemos nas carteiras dos nossos clientes do Clube do Valor, que é o que eu vou fazer nesse vídeo. Além disso, na próxima terça às 19 horas, além de contar com essa aula mais enxuta que eu tô te dando agora, tu também pode contar com uma baita aula do Ramiro, que vai te ensinar quais são as 3 mudanças que tu tem que fazer na tua carteira se tu quer ter a chance de dobrar o teu potencial de rendimento. Tudo isso de forma 100% gratuita. Então, se tu quer ter um direcionamento ainda mais completo do que esse que eu tô te dando aqui, clica no segundo link da descrição e garante tua vaga. De novo, próxima terça-feira, 19 horas. Agora, o que a gente faz na carteira de renda fixa dos nossos clientes para garantir liquidez, manter os rendimentos altos e se aproveitar dos momentos de mercado como os que a gente está vivendo? É isso aqui. A gente aloca na fatia de renda fixa 50% em renda fixa atrelada à inflação e divide a outra metade entre pré-fixado e pós. Porque assim a gente se aproveita de todos os cenários. Selic alta, inflação alta e vice-versa. Além disso, dentro dessas classes a gente intercala os vencimentos. Ao invés de concentrar tudo no curto prazo ou no longo prazo, a gente cria uma escada para que a carteira tenha liquidez e segurança para o investidor. Começamos com papéis curtos de 1, 2 anos para manter a liquidez inicial. Quando eles vencem, a gente realoca em prazos mais longos, espalhando 2030, 2050, 55. Em 2 a 3 anos, o investidor já tem uma carteira bem distribuída em prazos, taxas e tributação, sem gargalo de liquidez. E aí, dentro dessa escada, que é como a gente chama, além dos títulos do Tesouro Direto, a gente também compra crédito de emissões bancárias assegurados pelo FGC. Os títulos públicos dão lastro e liquidez, e os bancários com cobertura do FGC acrescentam uma rentabilidade a mais com risco controlado, já que a gente tem uma seleção de emissores confiáveis aqui no clube. E para grandes investidores que vão extrapolar a cobertura do FGC, a gente também tem uma análise de crédito de títulos privados, de empresas, de CRIs, de CRAs, buscando alocar em boas taxas com emissores confiáveis, diminuindo o risco de default. Com toda essa estratégia, a gente mantém previsibilidade de caixa, risco diluído e custos fiscais otimizados. De novo, sem depender de sorte ou de marcação a mercado. E aí foi investindo assim que nos últimos 20 anos uma carteira 100% renda fixa, com 25% em prefixado, performou acima do Ibovespa. Bom, espero que esse vídeo tenha te ajudado a enxergar o tesouro prefixado de uma forma diferente. Me conta aqui nos comentários se tu tem prefixado na tua carteira e qual que é a taxa que tu comprou se tiver. E eu quero te lembrar também que tu pode ser o selecionado para ganhar uma sessão gratuita para montar um plano de investimento sob medida. O link está aqui do lado. E junto dele eu também vou deixar um vídeo que a gente te ensina a sair na frente de 99% dos investidores. Mas clica aqui porque esse é um vídeo que tu só consegue acessar com um link, que ele não está disponível para todo mundo na barra de pesquisa do YouTube. Grande abraço e até mais!